4, né? E tá quase acabando a semana, alegria. Hoje eu comecei já falhando miseravelmente, quase perdendo a reunião da Forgers, porque eu acho que esqueci de programar o alarme ontem, ou não tocou. Então claramente não tocou, que é bem mais provável do que eu esqueci alguma coisa, claramente. Ah, mano, tipo, depois, por sorte, eu meio que acordei depois sozinho, às 8h30. A reunião era às 8, mas por sorte o Cauê, ele ainda tava dando um resumo, digamos assim, da reunião, o que a gente tinha que fazer e tal. Então, bem, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma pesquisa sobre, sabe, impressão 3D? Tem, quando a gente faz uma impressão 3D, nem sempre a gente consegue fazer sem criar um suporte ou coisa do tipo, tem que usar um material diferente às vezes e tudo mais. Aí é meio que isso que eu vou ter que pesquisar para uma meio que aula de impressão 3D que eu vou ter que ajudar a fazer. Bem, depois disso eu fui obrigado a ir pra academia com o Rodrigo. Obrigado entre aspas, né? Eu tô indo porque paguei, então tô fazendo essa desgrama até o fim. Nossa, velho, ele tá indo muitos dias. Ai, eu vou morrer até o final desse semestre. Não por causa da faculdade, ou por causa da faculdade e por causa da academia também. Oh, meu Deus. Mano, tipo, amanhã. Hoje eu treinei costas, eu acho, mas meio que nos exercícios o que mais doía era o braço, pra falar a verdade. Inclusive meu braço esquerdo ainda tá meio morto, mas vida que segue. Hoje, pra resumir, eu tive. Bem, depois da academia, fui pra reunião da monitoria de matemática discreta. Não, de tudo em geral, mas basicamente nela a gente conversou sobre o que a gente ia fazer, sobre como é uma boa ética de monitor e tudo mais. O que a Cláudia recomendou pra gente fazer foi fazer uma meio que aula de exercícios semanal e um relatório também, sempre que a gente for fazer alguma coisa desse tipo, porque isso aí é bom para eles apresentarem para pra câmara acadêmica, sei lá o quê. Então, bem, eu tô organizando lá com os outros monitores de fazer um monte de coisa que a gente tá pensando em várias coisas que quer fazer. Porque, como por exemplo, bem, primeiro a gente tem que se apresentar, né? A gente já fez um grupo do WhatsApp de plantão de dúvidas de matemática discreta. Aí a gente pretende meio que dar pros calouros desse grupo, ou coisa do tipo assim, sei lá. Bem, a gente vai se apresentar ainda, vamos ter. Mas a gente vai fazer isso semana que vem, de ir na sala, na aula dos professores e falar: Oi, gente, meu nome é Eduardo, tenho 5 anos de idade mental e eu sou monitor de matemática discreta. Yay! Aí eu já faço uma leve divulgaçãozinha do grupo de plantão de dúvidas que a gente está fazendo e o Cassino 4. Eu vou ver com os outros monitores das outras matérias se eles também pretendem fazer um desses grupos aí de plantão de dúvidas. E aí, se pá, a gente pode fazer uma comunidade disso. E aí, né? Talvez. É uma possibilidade. Que mais? Também a gente. Foi basicamente isso. Aí depois teve a aula de PAA com o Sanderson. Eu, sinceramente, eu fiquei bem feliz na aula dele, porque eu tinha pedido antes para estudar o apêndice A e apêndice B do Cormen. Mas era bem mais chato esses apêndices do que a matéria que ele realmente deu. Tinha que usar somatório, um monte de propriedade, tinha que fazer sei lá o que ali. Eu perdi umas 8 horas da minha vida só nessas desgraças de apêndice A. Nem vi o apêndice B direito, mas na aula foi bem mais tranquilo, tipo, ele só passou notação assintótica, como funciona o osão, como a gente descobre qual é se é O de N quadrado nossa, no nosso algoritmo, como a gente descobre o ômega, o que é o ômega. Foi essas coisas, basicamente, foi bem tranquilo, eu gostei da aula dele. Mas ele é bem rígido em relação ao celular.
isso aí foi algo que chamou bastante atenção, porque, por exemplo, uma hora que um cara tava usando o celular, ou uma menina, não sei, ele só parou a aula, sentou no tablado, e aí ele meio que começou a coringar, mais ou menos, tipo, não, como assim você tá usando o celular no meio da aula? Você quer usar celular? Sai da sala e usa o celular lá fora, e mais umas coisas aí. Tipo, é aquela. Não sei explicar, mano, mas. Eu. Ele dá. Ele. É aura, mano, ele tem muita aura, claramente. Aí outra pessoa tava usando o celular dele, o celular no meio da aula, aí ela tomou bronca também, que também tava fazendo umas coisas que ele não gostava e tudo mais. E aí ele falou já, ó gente, se eu pegar mais alguém usando celular no meio da aula, eu vou expulsar da sala. Então, aí acho que ninguém mais usou. Mas, nossa, velho, dá medo, dá medo. Um pouco de medo, mas eu gostei da aula dele, ele explica muito bem, na minha opinião. A única coisa que eu tenho pra criticar é a caneta, pelo amor de Deus. As canetas que ele tava usando eram muito ruins. Próxima vez eu levo uma das minhas canetas e eu deixo ali na lousa pra ele usar, porque a minha caneta pelo menos tá com tinta boa até agora. Então, pelo amor. Mano, eu não me incomodo de deixar ele usar minha caneta só pra eu conseguir ter uma visão melhor do caderno. Porque, por exemplo, no começo a lousa estava apagada, aí não dava pra enxergar nada da lousa. Tipo, ele tava fazendo um algoritmo lá, eu ficava, o que tá escrito ali? O que é o D? Mas no fim o D era só um sinal de maior. Nossa, velho, era horrível ficar assim, enxergar. Aí achei engraçado também que uma menina perguntou se podia acender a luz, ele falou sim, e só voltou a fazer o que ele tava fazendo, mas depois outra pessoa pediu, aí ele falou sim, e meio que esclareceu que a pessoa ia apagar a luz, não ele ia apagar a luz. Então, acender a luz. Tô brisado, tô brisado. Mas, mano, foi bem divertido. Eu gostei da aula, depois tive banco de dados. Banco de dados foi uma aula até que ok. Ela passou bem rápido a matéria, eu achei... tipo, ela explica bem a matéria, a musa. A aula dela é rápida, digamos assim. Acho que amanhã eu vou levar o computador só por garantia de que eu vou... caso tenha um trabalho, coisa do tipo, que ela... sei lá, né? Vai que... ela falou, mano, uma coisa que eu achei legal é que ela quer que a gente tente, não só colhe de uma IA e tal. Não quer... Ela falou, olha, eu prefiro que vocês me entreguem um trabalho feito por vocês, não precisa nem estar completo, nem tá certo e tal, mas se eu ver que vocês realmente tentaram fazer isso aí por conta própria e tentaram aprender, então vai ganhar nota, mas isso aí eu prefiro mais, ela prefere mais isso do que alguém fazer o trabalho, mas tipo, meio que colar tudo do ChatGPT. Isso aí eu achei bem legal dela. E mano, acho que. Cheguei agora nada, tipo, já são umas 10, 11 horas. Eu hoje descansei bastante, sinceramente, não fiz muita coisa. Nossa, mano, tô falando muito sinceramente. O máximo que eu fiz foi acabar a lista de AOC que o Capa deu. Eu pretendia ler um pouquinho também o livro de AOC, no caso, tá? Eu vou ver um pouquinho, eu acho, antes de dormir. Mas, sei lá, mano, tô descansando um pouco. Porque antes eu tava me sobrecarregando demais. Tipo, tentar aprender os apêndices A e B de projeto e análise de algoritmos foi muito estressante. Eu já tava morrendo no terceiro dia e acho que esse não é o ideal, né? Então, tô tentando pegar um pouco mais leve comigo. Um amigo da República, inclusive, falou que, meu Deus, que isso aí é um avanço, porque antes eu tava meio que me esforçando demais, eu acho, coisa do tipo. Tipo, me esforçando de uma forma não saudável, por exemplo, virar à noite e meio que ficar morrendo durante o dia e tudo mais. Eu meio que só ficava estudando. Então, tô pegando um pouco mais leve comigo e tudo mais. Alegria, né? Alegria. Então, acho que meio que foi isso. Hoje não rolou nada de interessante, além disso, eu acho. Nada de interessante. E é isso, né, galera? Então, bye bye, até amanhã.